Fala, galerinha. Tudo jóia? Tudo bom? Vamos continuar falando de vírus? O vírus está na moda? Vamos falar? Que esse cabelo te diz? Vamos continuar falando de vírus, então. Nós fizemos uma primeira aula de vírus, galera, e a gente falou de estrutura de vírus, né? Discutiu se ele é ser vivo, se ele não é ser vivo, do que é, qual a estrutura, como é que ele é feito, né? Aí nós vimos que ele pode ser de DNA, de RNA, tem uma cápsula proteica chamada capsídeo. Nós vimos também que ele pode ter, né, uma segunda capa, né, de membrana lipoproteica semelhante, né, não é semelhante à da própria membrana plasmática da célula que ele parasitou. Bom, então nós temos uma introdução sobre vírus, não é isso? A gente falou de como é a reprodução dos DNA vírus, né, dos bacteriófagos. Nós vimos que essa reprodução ela pode ser o ciclo lítico ou ciclo lisogênico, né? Tudo aquilo é coisa basiquinha, mas importante, tudo galera? Facinha, mas é importante. Bom, a nossa aula de hoje, galera, nós vamos falar sobre classificação de vírus. E a outra aula de vírus, a gente vai falar sobre doenças virais, tá bom? Bom, essa aula de hoje, particularmente essa aula de hoje, ela é bem puxadinha, tá? Por que ela é puxada? Porque ela vai requerer de você um pré-conhecimento. Eu vou precisar de subsídios, né, que você já aprendeu para você entender essa classificação. Nós vamos até fazer, no início, uma revisãozinha, tá bom? Mas eu preciso que você esteja bem concentrado nessa aula, para que você possa realmente entender ela, porque ela é meio puxada, tá bom? Posso estar com vocês? Então vamos lá, tá bom? Então vamos buscar aqui a nossa apresentaçãozinha. Cadê ela aqui? Vírus 2. Aqui. Bonitinho. Tudo certinho. Podemos chamar a apresentação. Está aqui. Então vamos lá. Aí, galera. Está aí a nossa aulinha de hoje, tá bom? Fechado? Bom, vou tirar a carinha do tiozinho aqui para não atrapalhar vocês. E de vez em quando eu vou voltar para comentar alguma coisa, tá bom? E no final da aula a gente volta assim. Então vamos lá. Então, vírus 2, tá? Nossa aulinha de hoje. Então, vamos lá. Isso aqui tudo você já sabe, né? São vírus, ok? Fotos de vírus em microscopia eletrônica. Valeu? Classificação viral. Então, vamos lá. Né? Na aula anterior, vimos que os vírus devem ser classificados como, dependendo do material genético que ele tem, né, galera? Nós vimos que o vírus pode ser classificado como DNA vírus, se ele tiver DNA como material genético, ou RNA vírus, se ele tiver com RNA como material genético, tá bom? Não existe mais importante, menos importante, mas a maioria das nossas doenças são provocadas pelos RNA vírus, tá bom? Mas não é questão de importância isso, tá? Agora, se a gente for levar mesmo ao pé da risca direitinho, certinho, eu vou ver que mesmo o DNA ou o RNA vírus, não importa, vão existir subtipos deles. E é sobre esses subtipos, a classificação, os critérios usados nessa classificação de subtipos do DNA, que é a nossa aula de agora, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente viu, né? Subtipos virais. Os vírus podem ser divididos em DNA vírus, RNA vírus. Quando são DNA vírus? Existem dois tipos de DNA vírus. O DNA vírus de fita dupla, que é normal, um DNA ter 2 filamentos de nucleotídeos, você deve lembrar disso. Mas em vírus existe também o DNA de fita simples. Não é comum, é raro, mas é possível, tá? Então são dois tipos diferentes de DNA vírus. Os DNA vírus de fita simples e os DNA vírus de fita dupla e os DNA vírus de fita simples. Agora, quando a gente fala em RNA, a coisa complica um pouquinho mais, porque eu posso ter
o RNA de fita positiva, o RNA de fita negativa, você já vai entender o que é isso, o RNA de fita dupla. Nossa, Luizinho, mas RNA não tem um filamento só? Tem, né, galera? Mas dentro de vírus está cheio de exceção de tudo, né? Então, do mesmo jeito que aqui tem DNA de fita simples, aqui você vai ter o RNA de fita dupla, tá bom? E o mais estranho deles todos, que é o RNA do tipo retrovírus, tá bom? Na semana que vem, a gente vai falar sobre patologias, né, provocadas, doenças provocadas por vírus, né, as tais viroses. E naquela classificação que a gente vai fazer semana que vem, eu vou falar para vocês, por exemplo, o HIV é um tipo de doença provocada por um vírus do tipo retrovírus. Falou? Então vamos falar de todos eles na semana que vem, mas hoje nós vamos entender a classificação primeiro. Fechou? Bom, só que para você entender essa classificação, e esse é o pré-requisito que eu estava falando com vocês, galera, vou até voltar minha carinha aqui. É o seguinte, galera, para você entender essa classificaçãozinha aqui, você tem que lembrar como é que é a síntese de uma proteína. Qual é o mecanismo para sintetizar uma proteína? Você lembra que o processo da síntese proteica depende do material genético, depende de ribossomo, depende de RNA mensageiro, RNA transportador, depende de um monte de coisa. E essa classificação que nós vamos ver agora está intimamente ligado a esses processos. Então, o que eu fiz? Tá? Pensando que talvez alguns de vocês pudessem ter dificuldade de lembrar sobre isso, eu trouxe para vocês um esqueminha básico, né? Eu só preciso do básico para você entender isso daqui. Isso aqui é o resumo do resumo do simples, tá bom? Mas, cara, é isso que eu preciso para você entender a aula nossa aqui. Então, por exemplo, eu quero sintetizar uma proteína. Se eu quero sintetizar uma proteína, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no DNA da célula, pegar um pedacinho do DNA da célula, transcrever nele, a partir dele, ó, transcrição, um RNA mensageiro. Esse RNA ainda tem informações que eu não preciso, né, que são desnecessárias. Então, esse RNA, esse primeiro RNA formado a partir do DNA, a gente chama de DNA heterogêneo, falou? RNA heterogêneo. Aí eu vou pegar esse RNA heterogêneo, vou tirar as partes que eu não preciso, que estão aqui em verde, e vou deixar só a parte que eu preciso. Esse processo dessa faxina, né, tirar as partes que são desnecessárias do RNA, eu chamo de splicing. Aí eu retiro essa parte que é desnecessária e fica só a parte que é necessária. Aí isso aqui vira o RNA mensageiro de verdade. Aí esse RNA mensageiro sai de dentro do núcleo, vai para o citoplasma. Lá no citoplasma ele se encontra com o ribossomo e num processo chamado tradução, o ribossomo vai traduzir a informação escrita nesse RNA mensageiro e vai ordenando aminoácidos. Cada bolinha dessa é um aminoácido. Ele vai ordenando esses aminoácidos, né, para formar a proteína que eu quero. Então, o processo é sempre assim. Do DNA, eu formo um RNA heterogêneo, que depois ele sofre o splice, virou o RNA mensageiro. Aí esse RNA mensageiro vai ser traduzido no ribossomo lá no citoplasma, e a tradução dele vai levar a sequenciamento de uma cadeia de aminoácidos que vão formar a proteína. Isso é o normal, isso é o padrão, tá bom? Isso é o que acontece. O vírus vai chegar interferindo nesse processo aqui. Todos os vírus vão chegar interferindo nesse processo aqui, tá bom? Então vamos ver de que maneira que isso acontece. É baseado na forma com que ele interfere que a gente vai classificar esses vírus. Então, primeiro, vamos falar dos DNA vírus. Só que você lembra que quando a gente falou de DNA vírus, eu tenho o DNA vírus de fita dupla e o DNA vírus de fita simples, não é isso? Então, vamos ver? Primeiro, DNA vírus de fita dupla, que é o mais simplesão deles todos. O que acontece? Então, você vai ver essa sequência de eventos aqui. Não precisa copiar isso aqui não, que depois eu te passo o PDF para você copiar isso aqui no caderno, tá bom? O que você vai ver? O DNA vírus introduz o seu material genético, que é uma molécula de DNA, né, de fita dupla,
dentro da célula. Aí o DNA viral se liga ao DNA celular, igual você aprendeu semana passada. Aí ele vai paralisar o DNA celular e vai mandar a célula fazer vírus. De que jeito? A partir daquele fragmento de DNA que foi acoplado ao material genético da célula, o DNA começa a ser transcrito para formar RNAs mensageiros. E começa a ser duplicado para formar novos DNAs. Então, eu vou ter replicação de novos DNAs para a formação de novos vírus. E também a transcrição desse DNA viral, que está agora ligado ao DNA da célula, vai ser transcrito para formar um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro depois vai ser traduzido para formar proteínas. E essas proteínas que serão usadas aqui, que serão produzidas aqui, associadas aos DNAs que foram replicados aqui, eu vou ter a formação de novos vírus. Né? Então, está lá escrito, replicação de novos DNAs para novos vírus. Depois, transcrição do DNA viral para a formação do RNA mensageiro, de RNAs mensageiros que serão traduzidos lá no ribossomo e assim formar as proteínas que irão fazer parte dos novos vírus. Esquematicamente falando, é isso, quer ver? O vírus entra, coloca o material genético dele no material genético da célula, aí a célula vai, a partir desse DNA, formar proteínas e formar novos DNAs que irão formar novos vírus. Vocês estão vendo que os vírus, então, não nascem, né? Eles são fabricados. Por isso que a gente não fala que ele tem reprodução, a gente fala que ele tem replicação. Né? Os vírus se replicam, não se reproduzem. Tá bom? Por quê? Porque literalmente eles são fabricados. Pegaram as partes que formam o vírus, construíram todas essas partes, depois juntaram tudo e formaram os vários vírus. Tudo bem? De uma maneira mais específica, tem esse esqueminha aqui. Então, o DNA viral, tá bom? Ele entra dentro da célula, se liga ao DNA da célula, aí desse DNA eu vou fazer novos DNAs, esse é o processo que a gente vai chamar de duplicação ou replicação, e depois esse DNA, ou mesmo aquele que ele acabou de formar, vai sofrer uma transcrição para formar RNA mensageiro. Aí o RNA mensageiro lá no ribossomo vai sofrer a tradução para formar as proteínas. Aí a proteína mais o material genético que foi multiplicado aqui, eu consigo formar novos vírus. Falou? Esse é o mais simples deles todos. Agora nós vamos falar do DNA viral de fita simples, tá bom? Ele no comecinho só que ele é meio diferente, pois é igual, tá vendo? O DNA viral, vírus de fita simples, introduz o seu material genético, que é um DNA de fita simples, dentro da célula. Beleza. E aí? Aí, galera, o filamento de DNA viral, que é de fita simples, se liga ao DNA da célula. Só que o DNA da célula tem 2 filamentos, não é isso? Então, galera, uma proteína, que é uma enzima, né, celular que está ali, vai perceber que aquele DNA vírus que se ligou ao DNA da célula tem um filamento só. Só que essa enzima não sabe que aquele DNA é do vírus. Vai lá e fabrica o segundo filamento do DNA. Então, aquele DNA que entrou com um filamento só, depois da ação dessa enzima, agora vai ter 2 filamentos, como se fosse um DNA normal. E aí, o que vai acontecer? A mesma coisa que no outro, né? A partir do momento que eu estou com o DNA completo, ligado ao material genético da célula, acontece a mesma coisa. Eu vou replicar novos DNAs a partir daquela parte do DNA viral que estava ali. Eu vou transcrever novos RNAs mensageiros que serão traduzidos e formarão novas proteínas, dando origem a novos vírus. Esquematicamente falando, é isso daqui. O DNA de fita simples, repara que ele tem uma fita só, entra, ele vai se ligar ao DNA da célula, aí a enzima vai formar o segundo filamento do DNA,
Aí, a partir desse segundo filamento do DNA e do DNA que já tinha no vírus, eu vou transcrever, formar RNA mensageiro, que vai traduzir e formar proteínas. E essas proteínas serão usadas para formar novos vírus. Isso é um caminho. O outro caminho é que esse DNA, que agora está de fita dupla, porque a célula completou a fita que faltava, ele vai formar agora os dois, ele consegue, por replicação, formar o novo filamento de DNA que vai formar um novo vírus. E esse aqui? Esse aqui não vai ser usado. Ele é a fita inativa. Só a fita do DNA, nós vamos dizer que é a fita positiva, é que vai ser usado para formar o vírus. Falou? Esses dois mais simples são os DNAs, são os vírus de DNA vírus, né? Que tem o material genético de DNA. Agora a gente vai para aqueles que são os mais complexos, que são os RNA vírus. Então, agora, galera, veja bem, nós vamos falar de quais são os tipos de RNA vírus que existem. Vocês lembram que nós vimos lá atrás? Vou até voltar para você ver. Ó. Vou voltar, espera um pouquinho. Vou voltar aqui. Ó. Olha quantos tipos de RNA existem. Né? O RNA de fita positiva, de fita negativa, de fita dupla e o retrovírus. Nós vamos falar de todos eles agora, tá bom? Então, vamos lá. Fita dupla, DNA de fita simples. Vamos chegar agora no RNA vírus. Então, tá. Qual que é o primeiro RNA vírus que a gente vai falar? A gente vai falar do RNA vírus de fita positiva. O que quer dizer isso, galera? Quando a gente fala que é da fita positiva, é o seguinte, quando esse RNA entrar, ele vai funcionar dentro da célula que ele entrou como se ele, o RNA viral, fosse o RNA mensageiro. Por isso que a gente vai falar que ele é fita positiva. É ele que vai sofrer a tradução nos ribossomos. Como é que é, Luizinho? Quer ver? Presta atenção, eu vou fazer passo a passo isso daqui, tá bom? Os vírus de RNA positivo, de fita positiva, introduzem o seu material genético, que é um RNA positivo, óbvio, dentro da célula. Bom, e aí? E aí, então, que a partir desse RNA positivo, recém-sintetizado, serão formados novos RNAs positivos. Então, veja bem, a partir, é um caminho aqui só, tá? Esse RNA positivo, a partir dele, vai formar um RNA negativo. Você lembra, galera, isso aqui que é a parte importante. Você lembra que as fitas, elas são complementares entre si? Se de um lado tem um A, do outro lado tem o U. Estou falando em RNA. RNA não tem timina. Se de um lado tem o C, do outro lado tem o G. Não é isso? Então, galera, é como se fosse o reflexo ao contrário do positivo. O reflexo do RNA positivo, ao contrário, é o RNA negativo. E se eu fizer o reflexo negativo, o reflexo do RNA negativo? Aí vira positivo outra vez, não é isso? Então, vamos ver. Ó. Então, tá lá. Esses novos RNAs positivos, feitos a partir do RNA negativo, que por sua vez foi feito desse RNA positivo, serão usados, então, para formar novos vírus. Então, eu já tenho material genético aqui. Eu já tenho novos RNAs de fita positiva para formar novos vírus. Ou serão traduzidos, esses RNA positivos aqui, serão traduzidos para formar novas proteínas. Então, você vai entender isso aqui no esqueminha. Ó. Então, imagina, eu tenho aqui uma célula. Aí entrou um RNA de fita positiva. Aí, a partir do RNA de fita positiva, é feito o RNA de fita negativa, que é amarela. Fez? Tá. E aí, agora, o que vai acontecer? A partir do negativo, eu vou formar vários positivos. A partir do negativo, que foi feito a partir do positivo, eu vou formar novos RNAs positivos. E aí, esses RNAs positivos têm dois caminhos. Ou eles vão fazer parte do material genético dos novos vírus, ou eles serão traduzidos para formar as proteínas que irão fazer parte dos novos vírus.
Falou? Então, você está vendo que é desse jeito, sem ligar ao material genético principal da célula, que ele age. Em nenhum momento ele se ligou ao cromossomo da célula. A coisa toda se resolveu ali no citoplasma. Eu vou repetir. O RNA de fita positiva, ele vai formar um filamento de RNA negativo. Aí esse filamento de RNA negativo vai servir de molde para fazer vários positivos. E aí esses RNAs de fita positiva ou farão parte do material genético dos novos vírus ou eles serão traduzidos para formar proteínas que irão fazer parte dos novos vírus. Falou? É assim, então, que o RNA de fita positiva funciona, tá bom? Só que agora existe o RNA de fita negativa. Esse cara aqui é muito interessante, cara, muito interessante. O que é que vai acontecer? Agora, o RNA que está entrando, ele não vai ser traduzido, não é ele que vai ser traduzido, tá? Por isso que é chamado de fita negativa. Então, vamos lá. Esse RNA vem, introduz o material genético dele, que é um RNA negativo dentro da célula. Aí eu vou ter, a partir do RNA negativo, a síntese de um filamento de RH positivo. Né? É justamente o contrário do que aconteceu no outro. Né? O outro eu tinha um positivo e fiz um negativo. E a partir do negativo eu fiz vários positivos. Aqui, a partir do negativo, eu fiz um positivo. E aí, deste filamento de RNA positivo, serão formados novos RNAs negativos. Você está vendo que é justamente o inverso de tudo que aconteceu no outro, né? Que farão parte da geração dos próximos vírus, né? E do novo filamento de RNA negativo serão formados novos RNAs positivos, que esses serão traduzidos, é sempre o positivo que é traduzido, que vão formar novas proteínas que vão fazer parte do novo vírus. Então, você esquematicamente está vendo isso aqui agora. Ó, quem entrou agora na célula, lembra que é o amarelo. No outro era o azulzinho que entrava, né? Nessa aqui é o amarelinho. O amarelinho é o RNA de fita negativa. Aí, a partir do negativo, eu faço um positivo, tá bom? E aí, desse filamento de positivo, eu vou formar vários negativos, que vão fazer parte dos novos vírus. Ah, Luizinho, mas e aquele filamento negativo que entrou aqui, que depois eu não usei dele? Pois aquele filamento negativo, que eu fiz esse primeiro positivo aqui, ele vai de novo repetir o mesmo processo, formar vários fitas de RNA positivo. Esses RNAs positivos que foram formados serão traduzidos, formarão proteínas, e essas proteínas, que foram formadas a partir desse RNA positivo, vão se unir ao RNA negativo, que foram formados a partir desse cara aqui. E os dois juntos vão originar os novos vírus. Essa é a fita negativa. Então, basicamente, cara, ela faz o contrário de tudo aquilo que o positivo fez. Falou? Esse é o segundo tipo. O terceiro tipo que nós vamos ver é o tipo da AIDS, que é o tipo do retrovírus, que é o mais raro deles todos. Eu acho que alguns de vocês já até sabem como é que ele funciona. É assim. O retrovírus introduz o seu material genético, que é uma molécula de RNA, dentro da célula. Ponto. Simultaneamente, ele introduz, junto com o RNA dele, uma enzima chamada transcriptase reversa, que é a TR. Você já vai entender para quê. É o seguinte. O normal, vou até voltar aqui, peraí. O normal é, a partir de um DNA, eu, por transcrição, formar um RNA. Eu vou repetir. O normal, o padrão é que, a partir de um DNA, por transcrição, eu forme um RNA. Agora, nós vamos ver o contrário. A partir de um RNA, eu vou formar um RNA. Aliás, vou formar um DNA. Então, como nós estamos fazendo um movimento ao contrário, isso daqui, então, é um caso de quê? De transcrição reversa. Falou? Você já vai entender o que é isso. Quer ver? Então, veja bem, não esquece que essa enzima vem junto com o vírus, tá bom? É uma enzima viral.
A partir do RNA viral, com a ajuda da transcriptase reversa, é formado um filamento do DNA. Aí você vai falar assim, Luizinho, mas o DNA tem 2 filamentos. Bom, o que acontece? Após isso, um segundo filamento do DNA é formado. E assim, aquele DNA que até então nem existia, passou agora a ter um filamento e agora passou a ter 2 filamentos. Então, veja bem, usando o RNA com a enzima transcriptase reversa, eu faço um filamento do DNA. E aí, depois, na continuidade desse processo, eu vou fazer o segundo filamento do DNA. Pronto, então meu DNA agora está completo. Esse DNA vai sair lá do citoplasma, ele vai se ligar ao DNA da célula, né, ao DNA celular, tá bom? Vai mandar a célula parar de fazer tudo e vai, a partir desse DNA, formar, por transcrição, novos RNAs de retrovírus e vai produzir RNAs mensageiros que serão traduzidos e formarão proteínas que serão usadas para fabricar os novos vírus. Olha lá, então está falando, do DNA viral ligado ao DNA celular serão formados RNAs. Alguns RNAs serão usados na formação dos novos vírus e outros desses RNAs serão traduzidos na formação de novas proteínas que serão usadas na formação dos novos vírus. Então, você coloca isso aqui no esqueminha, você vê isso daqui. Entra o RNA com a enzima transcriptase reversa. Aí, de um RNA, eu faço um filamento do DNA, que está aqui em vermelhinho. Aí eu já tenho um filamento do DNA, mas o DNA são 2, tudo bem. Então, agora eu vou fazer o segundo filamento do DNA, está aqui. Aí, esse filamento do DNA vai se ligar ao DNA da célula. E aí, a partir desse DNA, vindo não diretamente, mas indiretamente, vindo do vírus, e a partir desse DNA, eu vou, então, agora transcrever novos RNAs virais, ou eu posso depois pegar alguns desses RNAs virais, fazer com que esses RNAs sejam traduzidos para formar proteínas que serão usadas para formar novos vírus. Então, é sempre trabalhando dentro daquele mecanismo do início. Tá? Esse aqui, galera, é o da AIDS, por exemplo, que eu já falei tantas vezes, né? É muito importante, muito peculiar, né? Você fazer de um RNA, você conseguir fazer um DNA inteiro. Né? Passa por etapas, mas ele consegue fazer um DNA inteiro. E a partir desse DNA indiretamente vindo do vírus, eu consigo formar novos filamentos de RNA que farão parte dos novos vírus ou que serão traduzidos para formar proteínas que irão ser usadas na formação de novos vírus. E o último, eu deixei por último de fita dupla, que é o mais raro deles todos, né? Um RNA de fita dupla trabalha um pouquinho diferente, galera. Ele faz assim, o vírus introduz o material genético dele, que é um RNA de fita dupla dentro da célula. E aí? A partir desse RNA duplo, né, é transcrito um RNA mensageiro. Olha que coisa interessante, cara. O cara faz um RNA de fita dupla, a partir dele, usando ele como um molde, a fita ativa desse RNA de fita dupla consegue transcrever um RNA mensageiro. Aí esse RNA mensageiro será traduzido na formação de proteínas virais. Bom, outros RNAs mensageiros, vindo do mesmo processo, né, serão retranscritos para a formação do segundo filamento do RNA, porque ele vai ter que sair com RNA duplo, lembra disso? A formação desses novos RNAs de fita dupla. Como eu falei para vocês. Luizinho, não estou entendendo. Você vai ver o esqueminha, como é que é fácil, não é difícil. A união desses RNA, desses 2 filamentos de RNAs, né, vai dar origem a um RNA de fita dupla, que mais tarde vai fazer parte dos novos vírus. Então, aqui, você está vendo a situação. Entra um RNA de fita dupla, aí, a partir do RNA de fita dupla, por replicação,
quer dizer, é uma cópia desse outro verdinho, eu vou formar esse cara aqui, que é um RNA que, quando ele for traduzido, ele está trabalhando como um RNA mensageiro. E a partir da tradução, eu vou formar proteínas que serão usadas no vírus. Agora, uma outra possibilidade, né, outra possibilidade, igual eu falo, é que esse filamento, né, positivo do RNA que foi feito por replicação a partir daquele lá, vai fazer o segundo filamento por replicação, ó, vai formar um segundo filamento de RNA e agora eu tenho um RNA de 2 fitas e também vão ser usados para fazer os novos vírus. Ó, quando ele sair desse vírus, ele vai entrar na célula desse jeito e começa todo o processo de novo. Falou? Bom, galera, como vocês viram, é algo que você precisa estudar, tá bom? Não é algo que você acha que você vai matar de cara esses exercícios, não. Então, não esquece, tá? Senta, olha o seu caderninho, pega suas anotações e tentem entender esses processos, principalmente pelos esquemas, tá? Não vai na decoreba, porque na decoreba isso vai virar um terror, tá? Pense no esquema, nas lógicas dos processos no esquema, tá bom? Que aí você vai guardar. Eu acho que aqui as ilustrações elas vão ser muito mais eficientes para você entender isso do que os textos, tá bom? Vá nas ilustrações, jogue as suas fichas ali e você vai entender. Falou, galera? Bom, moçada, por enquanto é só. Então, está faltando agora a terceira e última aula de vírus, quando a gente for falar das viroses. E você acha, pensa, né? Você acha que o vírus vai cair nas nossas provas? Imagina num ano igual a esse. Imagina numa época que a gente está vindo de SARS de 2003, depois veio ebola, depois veio febre amarela, depois veio um monte de epidemias que o mundo veio sofrendo. E agora englobando com essa pandemia do Covid-19. Você acha que cai vírus no final do ano? Cara, se tem uma coisa que você tem certeza na sua vida, é o seu nome e o outro que o Covid vai cair. Falou? Bom, moçada, é isso então que o tio Zizo tinha para falar para vocês. E então até a nossa próxima aula, quando a gente for falar de algumas doencinhas bem complicadas, viu, galera? Beijão para vocês, um beijo no céu da boca, juízo e se cuidem. Valeu, galera. Beijo.